Olá meninas, tudo bem? Agora vamos para o nosso último vídeo aula dessa coleção de frutas, né? E aqui eu tenho para vocês figos. Acho que faz tempo que eu não pinto figos, hein? Acho que bastante tempo. Acho que no básico, no iniciantes ali, eu fiz alguma coisa de figo. Mas a gente sempre tem que estar pintando, gente. Não pode deixar de pintar. Aqui uma pera que eu vou fazer amarela, meio esverdeada e tal, para combinar com barrado. Pensei em fazer verde, mas para combinar aqui com o meu pano maravilhoso, eu vou fazer amarelinha, tá? Os figos, folhas, aqui temos uma toalha dobrada. Eu não resisti, gente. Eu desenhei para fazer somente essa parte aqui. Mas aí eu achei, meu Deus, não posso. Eu tenho que pôr uma toalha aqui, uma mesa para poder completar o desenho, né? E um potinho. Mas vocês aí que querem um projeto mais rápido, mais fácil, tira a toalha, tira a mesa e pinta só as frutas. Se quiser até tira o potinho também. Só as frutas aqui, é super rapidinho de fazer. E para você que gosta de mais coisas como eu, um potinho. Essa toalha aqui eu vou fazer branca com vermelho, para combinar aqui com o barrado, vai ficar show. E, gente, para facilitar aqui, vou deixar a gente mais em dúvida, eu vou colocar aqui atrás, já que não vou fazer esfumaçado nesse projeto, então direto eu vou colocar esse estêncil de listras, né? Verdinhas, bem clarinhas, um verde kiwi com branco, acho que vai ficar legal. E os corações vermelhos, para combinar com barrado também. E na mesa, esse stencil é maravilhoso, gente, é o efeito nó, que inclusive vocês podem usar nos vídeos anteriores, nas outras frutas que... Nos primeiros vídeos, né? Eu tô com eles aqui na minha frente, o da banana, o da maçã. Você pode colocar na mesa, aqui atrás, o efeito nó de madeira, tá? Então eu vou usar aqui nessa mesa aqui, ó, tá vendo? Eu vou colocar aqui atrás, vou pintar e depois aplicar o efeito. Mas vocês aí podem usar em qualquer projeto, ele é super prático e ao contrário assim, ó, você pode fazer inclusive uma parede de madeira, né? Bem bonita aqui atrás. Tenho que, olha quanto, eu vou pegando os stencil, aqui os galhos, né, para encaixar nos cantinhos. E achei um pássaro, gente. Olha que lindo que ele vai ficar aqui, um pássaro com stencil, né? Aqui, ó, para vocês verem direitinho. Olha que lindão. Então vai compor, vai dar uma harmonia na nossa pintura. Claro que se vocês não tiverem os stencil ou não quiserem usar stencil para compor aqui a decoração, tudo bem também. E eles estão à venda no site, tá, gente? É só vocês entrarem lá. Então, nós vamos começar diferente esse projeto. Como nós temos um passarinho aqui, eu já vou marcar com um pincel pituá e em qualquer cor, gente. Eu peguei aqui o que estava na minha frente, um amarelinho, tá? Deixa eu ver onde eu vou colocá-lo. Acho que aqui, ó. E você vem e esfumaça suavemente, só para marcar. Parece um canário, né?
Olha que bonito. Então, aí, quando nós formos pintar aqui atrás as listras, aí chegando aqui, nós não vamos passar por cima do passarinho, nós vamos só fazer em volta. Vai arrastando o stencil e vai pintando, porém, sem passar pelo passarinho. Então, é só uma marcação, tá? Poderia ser com outra cor. Deixa eu separar aqui o verde kiwi para a gente começar a trabalhar o fundo direto com o stencil. Pronto, gente, fixei aqui o stencil, ó, coloquei a fita crepe para não se mover, tá? Fiz uma misturinha aqui, olha, dá para vocês verem, uma misturinha de verde kiwi com branco para ficar bem clarinho. Tá? Mas se você gostar forte, pode fazer também com verde kiwi puro, né? Faz a misturinha com branco, encaixa bem o stencil, já fica com o vermelho escarlate ou o vermelho tomate para fazer os corações. E as listras, gente, eu vou fazer desse tamanho que está aqui. Mas se vocês quiserem aumentar, subir um pouco mais, é só empurrar o stencil para cima e depois colocar os coraçõezinhos lá em cima, tá? Então vamos lá, gente, ó, pouquinha tinta. O stencil de listras parece fácil de trabalhar, mas não é, porque essas listras aqui, elas se movem. Então você tem que segurar bem com a mão, ó, e vai com carinho. Movimento circular. Acabou a tinta, pega mais. Sempre tira o excesso num paninho aí do lado e vai esfumaçando, ó. É como se fosse uma parede, né? Uma parede listrada. Se tiver outro stencil aí, o que você tiver, pode colocar, vai ficar muito bom. Ó, bem clarinho. Deixa eu só levantar um pouquinho aqui para vocês verem, né? Bem suave. Aí depois nós vamos com um pincel menor e o vermelho, tomate ou escarlate, esfumaçar os corações. Pouca tinta, hein, gente? Não se empolguem aí não, porque senão vaza por baixo do stencil e fica sem definição o desenho, tá? Eu tô com pouquíssima tinta. Olha lá que bonitinho, né? Então vamos lá, gente. Terminando aqui, vocês puxem o stencil do lado e faz toda a lateral aqui, tá bom? Pronto, gente. Tudo prontinho. Ó, eu cheguei bem próximo aqui à mesa, né? Já comecei e vamos fazer juntas agora. Nós vamos dar uma profundidade aqui por trás das frutas, porque exatamente aqui nós vamos colocar uns galhos, ó. Esse aqui pode até cair sobre a mesa, que fica legal, né? Então nós vamos escurecer com verde pinheiro os cantinhos. Pega um pincel menor, um pincel número 10, vem aqui no cantinho, ó, descarrega a tinta e vai saindo devagar, esfumaçando para dar mais profundidade. Aí, volta com o kiwi, sem misturar. E
finaliza aqui as bordinhas. Pode ajudar, inclusive, com clareador. Porque aqui atrás não tem fundo, né, gente? Aqui, ó, onde nós colocamos o stencil de listras, embaixo nós não colocamos fundo, então precisa do clareador, sim. Arruma direitinho. Ó. Não precisa sair muito, não, mas um pouquinho para poder encaixar o galho aqui, né? De folhinhas. Eu acho que o verde pinheiro vai ficar muito bom. Ó, encaixa assim, ó, né? Coloca aqui a fita crepe para ele não se mover. E com o pincel pituá, nós vamos esfumaçar o verde pinheiro. Vai ficar todo decoradinho com folhagens. Dá um toque especial, né, gente? Gente, olha só. Eu esqueci. Eu esqueci que o passarinho estava aqui atrás. Então, essa folha aqui ficou em cima dele. Até que ficaria bonitinho. Ele está entre os galhos. Mas a minha intenção, ó, é deixar ele aparecendo. Então, com álcool gel e a escova de dentes, você tira. Bom, no meu caso, aí vocês nem passem o stencil de folhagens para não cobrir o passarinho, né? Deixa o passarinho quieto aqui esperando a vez dele. Pronto, ó, já saiu, tá? Eu vou retocar aqui com o amarelinho para ficar igual. E aí a gente pode seguir. Vou terminar aqui as folhagens, mas só para mostrar para vocês que qualquer álcool gel você tira manchinhas que caem, eventualmente, às vezes acontece de cair manchas no tecido, né? E não dá para pôr uma margarida ou uma borboleta, como normalmente a gente faz para esconder as manchinhas. Então, tira com álcool gel e escova de dentes, tá bom? Então, deixa eu terminar aqui os galinhos, porque aí nós vamos finalizar com o passarinho, né? Deixa secando aí. Agora, gente, nós vamos fazer o passarinho aqui, né? Será que é um periquitinho? Meu filho, ele tem 2 periquitos agapornis. Aqueles que são bem caseirinhos, né? E o Ariel, que é o machinho, ele é azul com cinza, é muito bonito. E agora chegou a Sol. A Sol é a fêmea, é uma filhotinha ainda. Ela tá na papinha. Meu filho dá no bico a papinha para ela. E ela é bem amarelinha, com a cabeça laranja. É muito gracinha, gente. E eles vêm no ombro, vêm na mão, sabe? É um bichinho de estimação. Então aqui, eu já tirei aquela manchinha, né? Verdinho. Nós vamos trabalhar o passarinho. Vamos passar a cor definitiva, né? Que é amarelo mesmo. Vamos aguardar. Amarelo ouro, tá? Eu passei o amarelo limão no início do vídeo, só para marcar a posição dele, né? Agora já é a cor mesmo, amarelinho. Então, nós vamos aguardar a secagem, ó. Deixar aí quietinho.
E depois vamos trabalhar as cores, ó, a parte de cima, a cabecinha de outra cor, aqui a asa, né? Por último, a definição das asinhas, tem o bico, tem um olhinho. Então esse stencil é muito legal porque tem o passo a passo do passarinho. Agora ele já está sequinho, né, o amarelo. Escolhi o siena natural para fazer essa segunda parte aqui, ó, parte de cima. Você pode passar, aguardar a secagem, ó, o rabinho vem até aqui, ó. O meu vai ficar diferente porque atravessei aqui o galinho, né? Mas não faz mal, fica bonito, fica como se ele estivesse entre as folhagens, né? Então agora vamos aguardar a secagem novamente para depois definir. Ah, tem aqui, ó, umas bolinhas, gente. Também nesse stencil aqui, ó, tem umas manchinhas, né? Aproveita e já passa. Agora vamos esperar secar esse siena natural aqui, pra gente poder definir as asinhas. Agora que já está seco novamente, né? Com um marrom, só sujeirinha, marrom, sépia, jacarandá, uma cor assim bonita, né, que destaque. Se não destacar muito marrom, eu vou reforçar com terra queimada, né? Aí você passa novamente aqui, ó, sobre as asinhas. É bem fácil de fazer, é rapidinho, gente. Bem facinho. E o bico e o olhinho com preto. Dá para perceber que tem um pezinho aqui? Se você quiser fazer os pezinhos com preto, pode colocar o stencil no final do trabalho sobre a folha. Quando ela estiver pronta, aí você pode voltar só para fazer os pezinhos, tá? Ou deixar como está o meu, como se os pés estivessem por trás da folha do figo, né? Isso, folha dos figos. Aqui é só fazer a bolinha preta, que tem que dar 2 demãos para destacar bem. Aqui também, ó. Espera um pouquinho secar, depois reforça, tá? Com branco, se você... Porque aqui tá pronto, tá, gente? Só tem que dar outra demão no olhinho para ficar mais escurinho. Aqui pode dar uns toques com branco, para ele ficar mais alegre, né? O pincel tá sujo, mas com branquinho, no cantinho do pincel, pode puxar umas luzes para ele ficar mais simpático. Tá bom, gente? É bem simples mesmo, dá para vocês encaixarem esse passarinho em qualquer projeto, né? Tá bom, gente? Eu vou terminar ele aqui. Aí vamos para a mesa. Vamos pintar a mesa. Não esquece, gente, aqui, ó, uma luzinha branca no olhinho, tá? Para mesa, eu separei branco, mostarda e chocolate. Pode ser o marrom também. Porque o chocolate é um pouquinho mais claro, né? Então, nós vamos pintar essa parte de cima da mesa, ó, toda essa parte aqui de cima, né?
com mostarda e vamos sombrear aqui por trás, puxando com o chocolate. Nessa parte aqui pode ir com chocolate direto, tá? E um pouquinho de mostarda. E a parte de baixo mais escura, vai com chocolate, com uma sombra de quê? Rústico? Pode ser, rústico, tá? Como todas as mesas que nós já fizemos nesse módulo. A diferença é que eu vou, depois que tiver tudo sequinho aqui, eu vou colocar esse stencil aqui de nó, efeito de nó, né? Então, ele vai ficar aqui para mim não esquecer. Então, vamos lá, gente. É simples. O branco eu vou usar nessa parte aqui, ó, para deixar mais claro o mostarda. Tá bom? Mas do resto, ó, pode preencher toda a mesa com mostarda e sombra de chocolate. Tudo sequinho, né? Do outro lado eu já fiz também, já vou mostrar para vocês. Ó, observa direitinho. Não é difícil de fazer, é bem semelhante às outras que nós já fizemos. Só muda as cores, né? Aqui vai o rústico, chocolate, aqui tem um pouquinho de luz do mostarda, né? Aqui mostarda com chocolate. E com esse stencil, você encaixa direitinho. Ó, vem aqui. Encaixa certinho, coloca a fita crepe para ele não se mover. E com chocolate, sigo com chocolate. Nós vamos esfumaçar. Mas é bem de leve, gente, eu nem tô encostando muito a mão, o pincel. Porque a intenção não é que fique forte, escuro, esses nós. A intenção é que deixe um desenho harmonioso, né? Disfarçado. Alguns mais fortes, outros você levanta a mão para não ficar tão escuro. Deixa eu ver como é que tá ficando. Olha lá, ó, é bem leve mesmo. E pouca tinta, hein, gente? Às vezes a gente quer caprichar, não, vamos caprichar, né? E borra tudo. Então, o stencil é uma técnica de pouca tinta, pouquíssima, tá bom? Feito esse pedaço, aí você vai puxar pra cá. Ele não tem encaixe, tá, gente? Então, a posição que você colocar aqui, ele vai ficar. Porque são nós diferentes, né? Veios da madeira. E aqui é só esfumaçar novamente. Deixa eu mostrar o outro lado para vocês. Ó lá. Ficou bacana, né? Olha a sombra embaixo da toalha, hein, gente? Com o rústico aqui, precisa colocar para dar profundidade. E agora nós vamos, na sequência, fazer a toalha. Deixa eu terminar esse pedacinho aqui. Para a toalha, gente, eu separei branco e cinza lunar. Já eu vou pôr um pouquinho de preto também. Porque, na verdade, a toalha, ela é branca, com as listras, aqui ó, com as listras vermelha.
Então ela é listrada com vermelho. Aí no vermelho nós vamos usar o vermelho escarlate, vinho, um vermelho fluorescente para iluminar, né? Mas vamos primeiro fazer a base da toalha. Você vê que ela tá dobrada? São 3 dobras aqui. Então, sempre você vai colocar branco, com sombra do cinza lunar. Se você passar em cima, ó, não cobre o risco, então pode ficar tranquila. Você pode vir aqui, ó, passar o branco sobre as linhas do carbono, que não vai perder, dá para ver, dá para enxergar legal, não tá perdendo risco. E vai mais rápido, né? Porque se você for fazer pedacinho por pedacinho, gente, aí nós vamos ficar aqui uma semana. É verdade, temos que ser práticas na pintura também, né? Um pincel número 6 é um bom tamanho para fazer essa toalhinha aqui. Ela também não é complicada, é simples e vai ficar muito bonitinha, porque vermelho, as listras vermelhas, vai combinar com barrado, né? Eu gosto muito do azul. Pode ver que sempre eu tô colocando alguma coisa azul, mas para não repetir aí, então vamos de vermelho. Então preencheu direitinho, aí em seguida, por partes, vai fazendo por partes para não secar, porque eu quero um esfumaçado assim, suave. Aí com o cinza lunar, tira o excesso sempre do seu lado aí no paninho. Deixa eu limpar esse pincel aqui que pegou um pouquinho de vermelho, né? Então você vem com o cinza lunar sempre por baixo das dobras. Borrou aqui, ó, aqui fora, deixa por último. Por último, aí a gente vem retocando novamente com rústico. Acontece. Não dá para evitar, né? Então, sempre por baixo de cada dobra, você coloca o cinza lunar. Aqui também tem uma marquinha cinza, como se ela tivesse meio levantadinha, né? A listra é essa daqui do meio. Se você quiser marcar todas, para não se perder, porque algumas marcas são só umas linhas, umas listras só com zerinho. E essa aqui, por exemplo, é uma listra cheia, né? Nós vamos preencher tudo com vermelho. E aqui só contorno com vermelho. Então você pode passar por cima, ó, porque o carbono não cobre a linha, não tem problema. Só aqui no vermelho que... Então, sabe o que eu vou fazer, gente? Para ficar assim bem claro para vocês, eu vou pintar todas as listras primeiro.
Assim a gente só preenche o que não for a listra, tá bom? Agora sim, né, gente, ó, tudo as listras com o vermelho, aqui atrás também, ó. E essas linhas mais fininhas, podemos passar a tinta por cima, que vai ficar aparecendo que nem essa daqui, e depois passamos o vermelho, tá? Com um pincel zerinho. Então, aqui é só continuar, gente. Vamos preencher tudo com branco e sombra com cinza lunar. Depois que estiver bem sequinho esse fundo da toalha, aí eu vou realçar mais um pouco as sombras com cinza lunar e uma isca de preto. Aí vai dar mais realce, né? Vai chamar mais atenção, vai ficar mais bonita a sombra. Aqui não tem segredo. A única coisa é sempre pensar que por baixo de cada dobra nós temos que sombrear. Aqui são tudo dobrinhas da toalha. Dá para vocês verem aí direitinho? Tá vendo, ó? São dobrinhas. Então, você vai passar branco e depois escurecer com um pouquinho de cinza lunar, tá bom? Então, nós vamos seguir, ó, tudo aqui a mesma coisa, branco e por baixo cinza lunar para dar profundidade. Vamos devagarzinho que vai dar tudo certo. E nessas dobras, gente, quando vocês estiverem fazendo o fundo, não precisa colocar branco, já vai direto com o cinza lunar, tá? Aqui, ó. Aqui embaixo, para ficar mais escurinho, não precisa passar branco, passa só o cinza lunar. Agora já está tudo sequinho. O que nós vamos fazer? Nós vamos realçar mais as sombras, né? E retocar com branco nas partes mais claras. Então, com preto e um pouquinho só de cinza lunar, faz uma misturinha aí do seu lado. Eu fiz no meu próprio paninho de limpeza aqui, porque é bem pouquinho mesmo, nem compensa fazer em outro lugar. Então, aqui, ó, nós vamos acentuar mais. Eu já até comecei, tá vendo? Aqui que tá mais escurinho. Então, vem aqui, ó. E escurece. Essa outra dobra aqui também, ó, com a misturinha e o pincel sujinho só. Não tem nem tinta, gente. É bem pouquinho, ó. E vai puxando pra gente conseguir mais sombra aqui por baixo. Pego lá de novo a minha misturinha que eu fiz e vai retocando, ó, acentuando mais a sombra. Não é muita tinta, hein, gente? Eu volto a falar, é só um pouquinho, tá? Aqui também, ó, pode escurecer por baixo da pera. Só a sujeirinha do pincel, ó, já deu uma sombra mais escura. Pode ajudar com cinza lunar para não ficar manchado, ó.
tá? Essas aqui, ó, essas dobrinhas aqui, nem precisa passar a misturinha do preto, não. Deixa ela assim mais claras. Aqui sim, ó, pode dar uma escurecidinha de leve. E com o vinho, nós vamos trabalhar as sombras das listras. Então, vem aqui, ó, por baixo da pera, por trás da pera, né? E estica um pouquinho de vinho. Já dá uma diferença, né, gente? Ó, estica para não ficar parado, que é feio. Se a gente fizer só a sombra, puxar e deixar um quadrado assim, não faz sentido, né, gente? Tem que dar um toquezinho e nunca deixar a tinta parada. Sempre dá uma esticadinha. Aqui, um pouquinho. É só uns detalhes, tá? Mas fica muito bonito. E depois nós vamos iluminar com vermelho fluorescente. Aí vai dar mais destaque, né? Eu tô com o pincel número 2, tá, gente? Porque são detalhes aqui que tem que ir com cuidado. Aí em seguida, depois que você escurecer os cantinhos aqui embaixo, ó, tá dobrado, né? Então aqui embaixo ela recebe a sombra também. Em todas as dobras aqui embaixo, aqui também, aqui, tá vendo? É só você pensar, o que está por baixo sombra, o que está por cima luzes. Então, vem aqui, estica um pouquinho do vinho, aqui embaixo. Ó, aqui com certeza, porque tá por baixo do figo, a listra. Aí, gente, aqui, ó, com o vermelho fluorescente, nós vamos iluminar, mas não é em toda a listra, é só no meio, ó, porque aqui nós já passamos o vinho para sombra, né? Então você não pode entrar. Você fica mais no centro da listra. Eu gosto muito desse vermelho fluorescente. Eu sempre falo para minhas alunas, para vocês, que eu gosto muito de iluminar as rosas vermelhas, papoulas, né? Com esse vermelho fluorescente. Se você não tiver, não tem problema. Pode usar o vermelho vivo ou o vermelho fogo, que eles ajudam a iluminar. Mas realmente o fluorescente fica muito show. Bom, então aqui em cima, aqui no meio, né? Nós vamos passar o vermelho fluorescente. Depois, com o vermelho escarlate ou o vermelho tomate, todas essas listras, olha,
Dá para perceber, né? O carbono ainda aparece. Elas estão sempre próximas às listras mais grossinhas. Dá uma aquarelada na tinta para ela correr, porque senão a tinta vai ficar grossa e você não vai conseguir fazer esse efeito. Pincel bem fininho, pincel zerinho, né? E nós vamos fazer todos essas listrinhas, ó, tem mais aqui, tem as pequenininhas aqui também, ó, é verdade? Então, vamos terminar, finalizar, né? Pra gente poder ir pro potinho. Pode ser o pote, parece um potinho de açúcar, não sei. Mas vamos pintar o potinho para depois fazer as frutas. Olha, aqui tem listras, tá vendo, ó, vermelhas. Então, vamos fazer? Separei aqui pro potinho branco, cinza lunar, verde bebê e verde bandeira. Olha lá. Foi difícil decidir por essas cores, gente, porque a minha intenção realmente era fazer listradinho com azul. Mas eu já fiz muita coisa azul nesse módulo, né? Então, a gente tem que mudar um pouco para não ficar muito repetitivo. Então, ele é listrado, também listrado, e nós vamos fazer assim. Uma listra com verde bebê, né? Passa em toda a listra. Aí você pode fazer todas que são verdinhas de uma vez só. Aí vem nessa, ó, faz a mesma coisa. Essa é branca e essa parte aqui nós vamos pintar também com verde. Depois que você passar o verde bebê, como eu fiz aqui, olha, pode deixar as laterais sem pintar. Aí você vem desse lado aqui, ó, com o verde bandeira. Nossa, uma cor muito linda. E completa esse espacinho aqui que eu deixei, né? E do lado de cá também. Preenche direitinho. Aqui é só o fundo, depois a gente arruma direito, tá? Do lado de cá também, ó, passa o verde bandeira e arrasta um pouquinho para dentro. Se você perceber que as tintas não se misturam, volta com um pouquinho do verde bebê, que dá certinho. Depois no acabamento a gente arruma. O importante agora é preencher as listras, tá? Então, a verde nós vamos fazer assim. Depois a gente pode até escurecer um pouquinho mais, né? Aí, lavo o pincel, né? Eu tô trocando de pincel aqui. Essa outra, nós vamos fazer com branco e sombra de cinza lunar. Estica bem a tinta. E do mesmo jeito que nós sombreamos aqui essa parte,
A listra branca também vai ter o cinza lunar aqui para sombra. Estica a tinta um pouquinho, né? Dá a impressão que eu levo bastante tinta, mas não. É pouquíssima tinta. Para você conseguir esses efeitos assim, suaves, você não pode levar muita tinta, porque senão uma tinta mistura com a outra e você não consegue definição, né? E desse lado também, ó, o cinza lunar. Arruma direitinho os cantinhos, para não ficar parecendo o fundo do tecido. Aí, chegando aqui, estica a tinta, ajuda com branco para matizar, misturar as cores, ó. Um pouquinho branco. E vamos subindo, ó. Aqui, verde bebê com verde bandeira, né? Aqui, branco com cinza lunar. Essa parte todinha aqui, nós vamos passar o verde bebê e as laterais também puxando com verde bandeira. Aqui tem outra listrinha, ó, verde também, o resto é branco. Então, vamos preenchendo devagar. Ah, esse desenho aqui, eu fiz só um detalhe, que é, nós vamos colocar luz branca. Essa mesma luz nós vamos descer aqui, tá bom? Então, vamos preencher o fundo para a gente poder fazer os retoques, sombrear, iluminar, deixar ele bem bonitinho. E fica aí a opção, se quiser fazer azul, esse pote, usa o azul celeste com sombra do azul marinho, fica bacana, né? Ou um pote de cerâmica, que nem do primeiro vídeo que nós fizemos, também fica bacana. Então, vocês decidem. Eu vou usar essas cores aqui que eu acho que vai ficar bem legal, tá bom? Aqui na parte de cima, gente, quando vocês estiverem preenchendo, vai com o pincel número 2, né? E já define com cinza e branco, ó, aqui por trás, cinza lunar e branco, ó, cinza e o branco. Aqui também na bolinha, ó, branco com cinza lunar. Aqui, ó, vem com um pouquinho de cinza por trás e o branco. Aqui pode colocar um pouco mais de cinza, né? Nessa parte. Aqui, ó, para separar a tampinha, né? Tudo bem discreto, mas com esses detalhes. Aqui, né, o verde bebê vem com bandeira. Aqui embaixo, ó, vai esticando o verde bandeira. Sentiu dificuldade, tá ficando muito grosso, tá cobrindo muito, volta com o verde bebê, acertando para você esticar a sombra, né? Aqui eu passei o branco, ainda não é acabamento, tá, gente? Aqui nós estamos no fundo. Mas o fundo já fica marcado com as cores certinhas, né? Então, agora nós vamos retocar com carinho, sem estragar os efeitos que nós já fizemos, ó. Um pouquinho mais de cinza lunar nos cantinhos.
e puxa devagarzinho. Não precisa entrar aqui, tá, gente? Então, vocês vão retocar tanto o cinza lunar como a sombra do verde bandeira, né? Então, o verde bandeira também, você vem aqui no cantinho, ó, descarrega a tinta e dá uma puxadinha para dentro, em todos os cantinhos. Não é de uma vez, aos poucos você vai conseguindo o efeito. E depois, com um pincelzinho bem limpo, acabei de lavar o meu aqui, nós vamos realçar mais as luzes. Eu já falei para vocês, né, gente, que não adianta lavar o pincel só na água, né? Olha, acabei de lavar na água e coloquei um pouquinho do álcool gel aqui. Olha como ele estava sujo. Tá vendo aqui? Então, a água não tira totalmente a sujeira do pincel. E aí, com o branco, gente, é só voltar aqui no centro do pote, ó, e puxa um pouquinho de branco. Já está tudo seco, né? E aqui também, ó, pode. Leva no cantinho do pincel, ó, e esfumaça. Uma luzinha seca. Aqui para dar fazer aquele detalhe, né? Tudo assim de pouquinha tinta para você conseguir o efeito. Realça aqui mais o branco, aqui em cima também, né? E opcional, tá? Opcional. Um pouquinho de preto com o verde bandeira, só para definir mais esses cantinhos, ó. Vai com um pincel bem velhinho e vai escurecendo aqui nos cantinhos com um pouquinho de preto. Ó. E vai puxando com carinho, um pouquinho do verde bandeira, né? Agora nós vamos pintar os figos. Então eu separei marfim, verde pistache, violeta, vinho e azul caribe. Ainda tem um branquinho aqui, tá? Mas não vou abrir agora não, porque a gente não vai usar. Então, quando você tem um projeto assim, um encaixadinho no outro, sempre você tem que dar preferência pelo que está por trás. Então, tem que pintar ou esse aqui, tá? Mas como eu estou só ensinando para vocês, então eu vou pintar esse aqui, porque ele está de frente e sobre os outros, ele está em destaque. Mas aí em casa, vocês pintem primeiro esses aqui, tá bom? Então, um pincel número 4, número 6 é um bom tamanho. Nós vamos começar com o marfim aqui no centro. Para depois colocar as outras tintas. Preenche. Uma dica agora para vocês importante. Quando a gente tá fazendo o fundo, essas bordinhas, quando a gente para de pincelar,
essas aqui, ó, vocês têm que forçar bem o pincel para não ficar excesso de tinta aqui nas bordas, porque depois dificulta a mistura da outra cor, né? Então, sempre que você está fazendo fundo assim, procura forçar bem o pincel e não deixar tinta parada. Porque daqui a pouco nós vamos subir aqui com vinho e se tiver aqui tinta marcada, parada, vai ficar feio. Então, esfumaça bem assim, ó, para a tinta penetrar bem no tecido. Veja se o ponto das tintas de vocês aí está bom, se não tem que dar uma aquarelada com a misturinha, né, do diluente têxtil e aquarela silk. Observa bem aí, porque a tinta grossa também dificulta a aplicação, né? Então, ó, esfumaçou bem, cobriu bem os furinhos do tecido, né? E depende também do tecido que vocês estão usando aí. Tem aquele pé de galinha, que ele é bem furado, ele é bem grosseiro, então ele exige mais tinta. Esse é o Estilotex, o que eu tô usando aqui. Ele é mais fechadinho, é de sacaria de primeira qualidade, então ajuda bastante no acabamento, né? Passou aqui o marfim, ó, esticou bem. Aí vem com verde pistache na parte de cima, aqui. E aos pouquinhos, você vai entrando com o marfim, com o verde pistache sobre o marfim, mas cuidado que ele acaba invadindo e vai ficar um figo muito verde, né? Tem vários pontos também do figo. Tem figo bem verde, tem figo já mais maduro, que não tem verde, né? Esse aqui ele está esverdeado. Ó, então, uma tinta vai misturando na outra. Devagarzinho, não tenha pressa. Eu tô colocando mais tinta porque ainda não ficou com uma boa cobertura o fundo. Tá aparecendo os furinhos aqui do tecido. Então, não custa a gente voltar. A pincelada não é reta, ela é meia circular, porque o figo ele tá virado para cá, né? Então você vai pincelar com carinho, ó, meio arredondado. Ainda faltou um verde oliva, né? Já eu pego aqui, ó, para ficar dar mais profundidade. Vou voltando com o marfim para deixar bem preenchidinho, tá, gente? O fundo parece assim, é só fundo, mas é no fundo que a gente consegue já a formação dele
para poder fazer um bom acabamento. Aí, com vinho, eu até mudei de pincel, gente, porque eu preciso de um pincel mais duro para conseguir fazer aquelas marquinhas que são bem comuns no figo, né? Uns raios assim. Mas primeiro preenche aqui direitinho. Essa parte aqui de baixo, né? E vai esticando a tinta para formar justamente aquelas marquinhas que tem no figo, né? Então, vai esticando a tinta. Dá um pouquinho de trabalho? Dá sim, mas fica muito bonito. Além do que eu adoro figo, né, gente? Nossa, que delícia! Quando ele tá bem madurinho, muito bom. Doce de figo também maravilhoso. Ó, pega mais tinta e vai trabalhando. Não é no andemão que você consegue o efeito. Aí vai puxando aos pouquinhos. Nós vamos fazer o fundo dos outros figos aqui do mesmo jeitinho que fizemos aqui. Então, primeiro o marfim, né? Aqui na parte central, um pouquinho de verde pistache e o vinho de baixo para cima. Depois vamos entrar com o violeta, o azul caribe e fazer o acabamento. Mas deixa assim, secando, enquanto isso nós vamos preencher os outros. Eu já dei uma adiantada nesse daqui, né? Coloquei o violeta e o azul caribe. Mas vamos fazer juntas esse aqui. Peguei o verde oliva. E como ele tá por baixo aqui da folha, então eles recebem um pouquinho mais de sombra, né, com verde oliva. E aí, gente, já tá tudo seco, tá? Sequíssimo. Agora vamos com violeta. Pouquinho só, tá? Pouquinha tinta, porque senão vai misturar com o vinho que nós já trabalhamos aqui, né? Então, vem com pouquinha tinta, ó. Vai escurecendo, arrumando direitinho, esticando, ó, nas nervuras
do figo um pouco do violeta, ó, para ele não ficar parado. Não adianta vir aqui e fazer só um contorno e deixar. Você tem que contornar, limpa o pincel para ir pouca tinta, arruma direitinho, ó. E daqui a sujeirinha você estica, sem deixar separação das cores aqui. Uma cor tem que penetrar na outra. O figo, ele é bem escuro, né? Aí vai arrumando. Não deixa ficar transparente aqui embaixo, deixa bem profundo o violeta, bem escurinho. E com carinho vai esticando. Tanto de um lado como do outro. Vou deixar ele mais roxinho desse lado, né? O mesmo nós vamos fazer com esse aqui, tá? Lava o pincel. E com marfim, só no cantinho do pincel, gente, olha. É bem pouquinho mesmo. Vamos acentuar um pouco mais nessas nervuras aqui, as luzes, né, da fruta. Olha lá, peguei novamente, mas tirei até no dedo para vocês verem aqui que é isca de tinta. Aqui é só sujeirinha, ó, tinta. Tudo devagar, tudo tranquilo, né? E vai arrumando. Aí vocês vão aguardar um pouquinho a secagem. E vem aqui, ó, que aqui vai sair o miolinho, né? A parte do bumbumzinho dele. Então, vem aqui com azul caribe para dar uma impressão assim meio que aveludada, né? O figo tem dá essa impressão, não dá? Agora vocês vão comer figos aí e vão ficar olhando para ele, mas é assim. A gente que pinta, nós que pintamos, a gente tem um olhar mais sensível. Então, você tá passeando de carro, pelo menos eu faço isso, gente. Eu fico olhando as nuvens, as árvores, para poder pintar igual. Tô comendo fruta, tô olhando a semente, abrindo a fruta, vendo, sabe? É uma coisa natural da gente que pinta. Pesquisar, né? Ter um olhar mais crítico. Ó, aqui em volta também, mas com azul, um pouquinho do azul caribe. E aqui, nas laterais, pode colocar um pouquinho do azul também. Assim separa uma fruta da outra, né? E com o pincel número 2,
Dá umas batidinhas com sépia. Puxa um pouquinho, ó. E com o marfim, pode ser um marfim mesmo ou um amarelo. Não, marfim tá bom, gente. Ó, só umas pintinhas aqui em volta, que dá bastante alegria, né, na fruta. Uma luzinha. Tá bom? Então agora eu vou fazer, e depois que estiver tudo bem sequinho mesmo, aí vem com o branco e dá uma luz, faz uma luz definitiva. Eu não abri? Uma luzinha branquinha. Tá bom? Então eu vou fazer esse, assim a gente já termina os figos e vamos começar a pera. Olha quanta tinta eu abri para fazer os figos, gente, incrível, uma frutinha tão pequenininha com um monte de tinta aqui, mas fica muito bom. Olha, eu já coloquei a mão onde não devia, né? É só puxar aqui. Bom, deixa eu terminar aqui, eu já vou colocar as tintas da pera. Separei aqui para pera, gente, ó, laranja. Eu vou usar só uma isca de laranja, viu? Amarelo ouro, verde pistache, siena natural e o amarelo limão. Depois, se precisar de um sépia, alguma coisa para as manchinhas, a gente vai acrescentando. Então, não é para você fechar toda a pera uma cor só e depois ir trabalhando. O fundo já tem que estar próximo das cores do acabamento, tá? Então, nós vamos começar com amarelo limão, ó, esfumaça, cobre bem o fundo do tecido. Nós vamos usar todas essas cores no fundo, por isso que tem que ser pouquinha tinta, porque senão a gente não consegue trabalhar. Ó, amarelo limão aí, amarelo limão aqui. Estica a tinta, esfumaça. Aí, vamos com o amarelo ouro, matizando, misturando um pouquinho no amarelo limão. Mas não é para passar por cima, tá, gente? É uma cor misturadinha na outra e também sem deixar marcas. É tarefa, né? Parece assim, ai, que fácil, vamos jogar aí um amarelo ouro e tudo bem. Essa pera, ela é amarelinha, como eu falei para vocês no início do vídeo, para combinar com o meu barrado, mas eu vou colocar um pouquinho também do verde pistache para misturar, para ela ficar assim meio esverdeadinha também. Olha, aqui você vem com amarelo limão. Arruma direitinho as bordas. Na segunda demão a gente consegue um efeito melhor.
E vamos descendo aqui, ó, com o amarelo ouro. Ela é grandona, tá, gente? É uma perona aqui. Na parte que eu estou passando o amarelo ouro, já já nós vamos entrar aqui com um pouquinho de cena natural, tá? Para dar o efeito. Ela não ficar lisa, sem movimento, né? Então, uma pintura assim que a gente pode dizer é uma pera, né? Então, aqui pode preencher tudo com amarelo ouro, né? Aí depois você vem com um pouquinho do siena natural para dar sombra exatamente nessa curva aqui, ó. Então já passa aqui um pouquinho. Bom, aqui é só preencher, tá, gente? Aqui, tudo aqui pode passar amarelo ouro. Pronto, agora ela está toda preenchida. Deixa eu salvar aqui esse amarelinho, porque senão acaba cobrindo, né? E vamos continuar aqui com cena natural. Aproveitar que está tudo úmido para ficar mais natural a sombra, né? Não ficar muito forte. Não tenha medo de colocar tinta no fundo aqui, tá? Porque nós precisamos dessa umidade para fazer esse volume, essa sombra aqui, né? Que vai dar volume na pera. Ó, aquela mais escurinha. Aí você já corta aqui, já vem com amarelo ouro para disfarçar. Não ficar manchado, né? Aqui também, ó, não deixa parada a tinta, esfumaça. Tem que trabalhar, gente. Tem que trabalhar a fruta para ela ficar bonita. E do outro lado, vamos colocar um pouquinho do verde pistache, ou verde folha, né? Eu estou usando o verde pistache porque o fundo aqui já tem um verde claro aí vai ficar muito parecido com o fundo. Então, o verde pistache é bem natural. Ó, tudo úmido, então ele fica suave, ó. Não fica uma pintura pesada. E aqui também a gente fala que é o pescocinho da pera, né? Tem um pescocinho. Tá vendo? Ela tá amarela, mas com
um pouquinho de verde para dar mais naturalidade, né? Aqui embaixo, ó. Passa a tinta, estica, esfumaça. Aqui atrás também, ó. Aqui atrás. Inclusive aqui. Aqui é mais verdinho. Aí vocês esperam um pouquinho a secagem, né? Pra gente conseguir fazer o acabamento. Porque quando está muito úmida assim, ó, ela não aceita tinta, né? Vai deixando secar e retocando, fica muito bonitinha. Bom, fundo pronto. Uma isca aqui do laranja, só que mistura com amarelo ouro. Num pratinho aí do seu lado. Para não ficar muito forte, né? Apesar que tem umas, dependendo a qualidade o tipo da pera, nossa, tem umas peras que são bem amarelas com laranja mesmo, bem escuras, né? Ó, sujeirinha só do pincel. Uma manchinha. Aqui também. Ela vai ficando mais bonitona, né? Tudo pouquinha tinta, tá, gente? Não, para poder conseguir fazer esses efeitos. Bom, agora nós vamos aguardar a secagem ou acelerar a secagem com um secador de cabelos, né? Que eu tenho sempre aqui do meu lado. Pra gente fazer os acabamentos. Pronto, gente, dei uma acelerada aqui com o secador, já ficou mais sequinha. Com a misturinha do verde oliva e o verde pistache, nós vamos acentuar um pouco mais essas sombras aqui, ó, esverdeadas. Mas bem pouquinha tinta, gente, é só pincel sujo mesmo. E dá uma esfumaçadinha de leve. Mesmo aqui, ó. Passa um pouquinho. Nada muito certinho, né? Aqui no pescocinho. Aí já começa a perceber o volume, né, gente? O trabalho
do desenho da pera, né? Não fica assim chapado, fica com movimento, a pintura fica com mais vida, né? Ó, esses efeitos a gente consegue com pincel sujo, não é tinta, não. Bom, pode acentuar um pouco mais o laranja, sem deixar parado, né? Pega aquela misturinha lá do amarelo ouro com laranja. Só retocando mesmo o fundo. Bem de leve, eu quase nem estou encostando, viu, gente? Parece que eu estou apertando o pincel, né? Mas não, é bem, a mão bem de leve mesmo. Só sujeirinha mesmo. Deixa eu ver onde mais. Só sujeirinha. E com branco, deixa eu pegar aqui. Nós vamos trabalhar com as luzes. Então, vem aqui, ó, na bordinha. Dá para vocês perceberem? Para definir mais as bordas. E já passa o amarelo limão para dar no acabamento. Tira o excesso. Vem aqui. E vamos começar a mexer. Esfumaça. Ainda não está pronta, viu, gente? De repente vocês estão pensando aí, ah, já vai ficar pronta assim. Não, ainda eu vou fazer umas manchinhas. Um sépia. Ó, aqui, movimento circular. Trazer um pouco mais de claridade. Depois eu volto com amarelo limão. E vai retocando, gente. Onde vocês perceberem que está assim meio apagadinho, sem vida, volta com as cores, um branco, reforçando as luzes e com o verde, né? Pistache também, se precisar. Então, nunca assim, ah, já tá pronta. Não, a gente tá trabalhando. Mesmo depois de pronto, eu ainda mexo. Eu nunca me dou por vencida, né? Ó, não deixa branco desse jeito. Passou o branco, vem com um pouquinho do amarelo limão. E deixa mais natural.
Aí vai tirando as marcas, ó, não deixa muito marcada. Aí, gente, vamos fazer uma misturinha aqui de sépia com branco. Vai ficar um sépia claro, né? Pra gente fazer o fundo. Ó, tirei toda a tinta, gente. Vem, dá umas leves batidinhas. Menos tinta. Ó, só um pouquinho para dar uma escurecidinha. Que eu acho que eu escureci muito. Volto com verde pistache. Amarelo ouro. Opa! Deixa eu lavar o pincel. E com zerinho, faz umas pintinhas com sépia. Vou deixar mais clara essas pintinhas, gente. Naquela misturinha mesmo do sépia que nós acabamos de fazer, aquela mesma misturinha que ficou um sépia claro, né? Ó. Aí faz umas pintinhas. Aí aproveita que já está com o sépia. E vamos fazer esse cabinho aqui. Ele sai daqui, ó, com sépia e luzes com branco. Aproveita o zerinho, né? Já tá com o zerinho na mão. Dá uma escurecidinha aqui por trás, ó. E vem com branco e dá uma iluminada, tá? Eu vou encher mais, colocar mais pintinhas, mas é isso mesmo, as cores que eu usei, sempre, né, esfumaçando. Vou esperar um pouquinho a secagem e vou iluminar um pouco mais algumas partes. Pra ela ficar mais bonita. Aqui. Aí na sequência, gente, nós vamos fazer a folha. Falta a folha aqui, né? Eu me entusiasmei, eu tava aqui com laranja, coloquei uma isca de laranja também aqui no passarinho, ó. Né? Um pouquinho de branco, eu acho que ele ficou mais alegre. Eu senti que ele estava muito pálido, precisava de um tonzinho mais escuro, tá? Então vamos separar as tintas da folhinha aqui. Separei para folha
dos figos, né? O verde musgo, verde pinheiro, verde pântano e o branco. Mas pode fazer com verde oliva também, se você quiser mudar para os tons aí. Pode trocar aí o verde pinheiro pelo verde oliva, tá? Fiquem à vontade aí. Então, gente, parece muito com a folha de uva. Só que a folha de uva ela é um pouco mais bicudinha na ponta aqui, né? Mais ou menos como esse lado. E a de figo é mais quadradinha, mas elas são bem parecidas. Então, nós vamos preencher essa parte do centro aqui. Já vou dar um fundo de luz aqui, gente. Já vamos aproveitar o pratinho e clarear um pouco esse verde musgo, que vai ficar um verde folha, né? Quase que isso. E vamos começar por aqui, ó. Um verde kiwi, ficou bem parecido. Vamos começar pelo centro. Aí entra com verde musgo. É bem simples, essa folha não tem segredo não, tá, gente? É bem rapidinho de fazer, inclusive. Aí vai mesclando um pouco do verde pinheiro, um pouco do verde musgo. Assim, esse lado de cá, ó, fica mais escurinho e aqui fica mais claro. Então, o verde pinheiro vai ficar bom. É só fundo, tá, gente? Mas é um fundo já pensando no acabamento. Verde musgo nessa ponta. Então, vai jogando com os verdes que você tem aí. Só não entra aqui, tá? Que nós vamos trabalhar já. Passei 2 demãos, gente, porque o verde musgo tava ficando muito transparente. Então, eu voltei aqui, coloquei mais verde musgo e acentuei um pouco mais com branco ali. Então, tá ainda úmida, mas dá para trabalhar. Então, agora, gente, vamos lá fazer essa nervura, ela vem aqui, ó, mas ela sai para cá. A folha sai aqui, ó. Tá bom? Senão ela vai ficar sem caule aí, sem o cabinho, que ficar voando. Então, com verde pântano, além de fazer as nervuras, pode fazer com zerinho, tá, gente? Aqui eu coloco a tinta no cantinho do pincel e aí dá pra gente fazer efeitos, né? E em alguns detalhes vamos escurecer, né? Vem com um pouquinho do verde musgo para as cores se misturarem.
acerta direitinho, aí ela fica bem bonita. Um pouco do verde pinheiro aqui, porque o passarinho tá por cima, né? Então, podemos escurecer essa parte aqui. Tá muito úmida, eu tenho que esperar a secagem, realmente. É muito difícil, gente, trabalhar com fundo molhado, úmido. A gente tem que ter a paciência de esperar a secagem para poder trabalhar. Aí, gente, é só levar um pouquinho do verde pântano nas bordas, ó, puxando um pouquinho para dentro. Agora já tá tudo seco, né? Então, ó, a tinta pega direitinho. Vem com pouquíssima tinta, hein? Tira o excesso, ó. Tirei até o excesso aqui. E arruma as bordinhas. Do lado de cá, para destacar mais. Tiro o excesso também. Um pouquinho de branco. Que as folhas estão por cima dos figos, né? Então é só isso. E realçar o branco, puxando de dentro para fora. Então, ficar bem alegre. Tá bom? Gente, estamos chegando já no final. Aliás, já acabamos, né? Já acabamos. Viu como passou rápido? Que bom, né? Conseguimos finalizar mais um trabalho aí, bem bacana. Se quiser, pode contornar a folha para destacar mais, né? E agora, gente, é uma hora assim, ó, que vocês têm que observar o que está faltando. Por exemplo, aqui eu quero escurecer um pouquinho mais com cinza, puxando para as laterais, para eles não ficarem dá a impressão que estão voando, né? Aqui até que tá escurinho, mas aqui precisa escurecer um pouquinho mais. Os cantinhos, observa se estão bem preenchidos, senão você volta com o verde pinheiro, e o verde pântano também ajuda bastante. Ó, fica bem escurinho o verde pântano, né? Esses cantinhos aqui, é muito importante a profundidade. E eu já mostro para vocês o trabalho finalizado. Pronto, gente. Trabalho finalizado. Escureci aqui, ó, um pouquinho de preto e cinza lunar. Agora sim, deu mais profundidade por baixo dos figos, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse módulo de frutas. É diferente, é bom a gente aprender de tudo. Não só flores, mas paisagens, frutas, né? De tudo, porque de repente vocês aí têm um pedido do baby, vai? Ah, não sei pintar baby. Então, o meu objetivo aqui na escola é transmitir para vocês variedades, para que vocês aprendam de tudo um pouquinho, tá bom? Espero que vocês pintem esse módulo de frutas e depois posta lá no grupo. Eu vou ficar muito feliz. E qualquer dificuldade, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me chamar no Zap. Um beijo carinhoso para cada uma de vocês. Tchau, tchau. Beijos.